Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender a razão de existência de dois filmes que eu recomendo que você assista, mas são filmes de terror. Então, se você não quer assistir filmes de terror, você já compreende que isso é dar ração, alimentar o diabo, para que ele possa ludibriar a tua mente. Então eu recomendo que você pelo menos assista esse vídeo, tá? Para você poder entender. Existem dois filmes. O primeiro é chamado O Estranho Thomas, que eu vou, colocar algumas passagens e trechos aqui para você poder entender o propósito desse vídeo. E o segundo filme é chamado Bird Box, tá? Foi muito famoso, eu acredito que foi feito com Sandra Bullock, né? E também é um filme que é a continuação do Estranho Thomas, tá? Então o Estranho Thomas é aquele filme, é o começo, e um determinado momento se torna Bird Box, tá? Agora, qual que é o padrão entre Bird Box e o Estranho Thomas? Qual que é o padrão? Porque no filme Bird Box, a humanidade ganhou... Escute bem, eu quero que você me dê atenção. A humanidade ganhou a capacidade de enxergar o mundo espiritual. Esse é o filme Bird Box, que a humanidade descobriu sobre o mundo espiritual. Então, por exemplo, a glândula pineal, que é responsável pela existência do seu ser, você pode perder boa parte do seu cérebro, mas a glândula pineal é o que faz você manter viva, é o enlaço entre o espírito e a carne. Então, simplesmente, ela é calcificada, não se é à toa. Então, simplesmente, no Bird Box, todo mundo ganha a capacidade de enxergar o mundo espiritual, envolvendo os espíritos ruins, que são os antigos Néfilins, que morreram com o dilúvio, mas o seu espírito permanece aqui. Começaram a enxergar os anjos caídos, que não têm boa forma. Começaram a enxergar os principados, potestades. Começaram a enxergar os demônios das dimensões obscuras, por exemplo, de Abaddon, né? Então começaram a enxergar tudo que estava invólucro no mundo espiritual. Tudo que se era negado. Então, o Bird Box, o ser humano ganha capacidade de enxergar o mundo espiritual. E como o ser humano ele não é preparado psicologicamente para poder aguentar o tranco, ele sucumbe e morre. Então, as pessoas acabaram morrendo. Elas se suicidavam. Por quê? Porque simplesmente não aguentavam viver aquela realidade. E aqueles que aguentavam viver aquela realidade eram pessoas com distúrbios, pessoas que já eram desconexas da realidade, eram tidos como psicopatas, pessoas que simplesmente já estavam loucas, insanas, e que tanto fez enxergar as coisas, porque já eram loucas até demais. Então, Bird Box é um filme que fala que se você enxergar as coisas, você não é capaz de viver aquela realidade. E você vai sempre buscar se matar. Esse é um filme que relata casos reais de atores, de cantores. Por exemplo, Amy Winehouse. Esse pessoal que mexe com satanismo. Satanismo pesado, príncipe das trevas. Eles fazem pactos horrorosos. E aí, por fazerem pactos horrorosos, de alguma maneira, eles começam a ganhar dons. Por exemplo, aquele filme do Matrix de Neo para as balas, que alguém falou, nossa, que legal, vamos colocar isso. Isso já era praticado na missa negra, com os magos negros, de parar as balas. Outras coisas era super velocidade, super pulo. Outras vezes, o fenômeno de levitação, de flutuação. Outras vezes, o fenômeno de teletransporte. Tudo isso é obscuro, é mago, é magia, que não só existe, mas leva você à condenação. Então, simplesmente, essas pessoas fazem pactos. E muitas vezes fazem pactos para quê? Por fama, prestígio, poder, dinheiro, muito dinheiro. Fazem pactos para isso. E aí essas pessoas trocam a própria vida. Porque o diabo, que na verdade o conceito não é diabo, mas sim Lúcifer, porque diabo é acusador, caluniador, ele sabe que o espírito humano é muito valioso. Porque o mundo um dia vai acabar, esse mundo vai acabar, meu amigo. Um dia tudo vai acabar. Mas o espírito humano ele é eterno, pois Deus
nos ensinou que a vida é eterna. E é um direito que é dado a todos. Então, a condenação também é eterna. Então, assim, o diabo sabe tão bem sobre isso que o papel dele é fazer com que você perca a salvação. Porque o motivo que ele deseja que você seja condenado, ou que você leve uma multidão de condenação, é para que no ato da condenação você viva no inferno, num local adimensional, tá? Onde o teu espírito é usado como manifestação de energia, onde quanto mais se tortura, mais energia é exalada. Por isso no satanismo eles fazem tantas torturas. Eles fazem os mais macabros rituais, os quais eu nem quero falar aqui, para que se exaure energia. E fazendo isso, todos eles se tornam duplamente condenados. Então no inferno, os demônios que estão presentes no inferno, eles têm um papel de fazer o espírito em profunda agonia, para que se libere energia, para que aquela dimensão se exista. Porque você não pode tentar entender um demônio como um ser humano. O demônio não precisa respirar, ele não precisa comer, não precisa beber. O demônio ele não tem cartilagem, ele não é um fisiotipo humano. A fisionomia do demônio não é para ser comparada ao ser humano. São seres espirituais que se alimentam de ódio, de raiva, você sabe, não vou dizer o nome aqui. São seres que se alimentam de todo tipo de perversidade, cobiça, traição. Então quando o ser humano começa a pecar, ou ele está profundamente em plantos de pecado, ele vai começar a pecar, ele exaura um cheiro. E esse cheiro faz com que esses demônios sintam o cheiro e comecem a caçada até chegar naquela pessoa. E aí vem pensamentos, e aquela pessoa acaba pecando. E aquela pessoa acaba se perdendo. E aí, como o filho pródigo estava morto e tem que se arrepender para poder voltar à vida. Porque a vida não é o batimento do coração, a vida é a crença em Cristo Jesus. Então, simplesmente, esse filme, Bird Box, nada mais é do que o ser humano enxergando o mundo espiritual. Tem cantores como Amy Winehouse, entre outros, que tiram a própria vida. Por exemplo, Michael Jackson, por exemplo, tá? Esses caras que concebem a vida ao diabo, eles, para dormir, eles têm que tomar medicamentos. Michael Jackson tinha que tomar medicamento para dormir. Ele era drogado para dormir porque ele não conseguia, ele deitava na cama e enxergava demônios, enxergava as piores perversidades. Uma outra pessoa que não é comentado sobre isso, para quem gosta de falar de espiritismo, Chico Xavier, quando ele dormia, ele via em volta de sua casa demônios, ele não sabia explicar, porque a crença dele é que o ser humano ficasse vagando pela terra e ele fosse para um lugar para o alto erudito, um lugar lar de alguma coisa espiritual, ou fosse para um umbral, e quando ele dormia ele enxergava demônios, ele não conseguia entender como que seres como aquele existiam. E isso foi amplamente abafado o caso, você pode pesquisar, foi amplamente abafado o caso. Então simplesmente esses demônios eles vão tentar te mensurar, te condenar. Então o Bird Box é a ficção imitando a realidade. Aqueles que têm a capacidade de enxergar o mundo espiritual, eles atentam contra a própria vida. Eles não conseguem suportar o mundo espiritual. Não conseguem suportar, porque se o cara chegar aqui agora e assistir um desses sites horrorosos de grafia, vai começar a aparecer um monte de seres horrorosos com os rostos desfigurados. E ele vai sentir tanto medo que ele nunca mais vai fazer. Só que ele vai sentir tanto medo que esses seres vão perturbar ele. Porque ao momento que aquela pessoa ela começar a enxergar esses seres, ela começar a entender a verdade do mundo espiritual, esses seres vão começar a azucrinar aquela pessoa. Vão começar a azucrinar. E as pessoas sempre acabam caindo em loucura. Então o Bird Box só mostra a realidade. O mundo começou a enxergar o mundo espiritual. Inclusive o filme Bird Box fala sobre isso, que são demônios dimensionais. O próprio livro fala sobre isso. Demônios que vêm de outra dimensão, dimensão de Abaddon. Em nome de Jesus Cristo está repreendido. Então esses seres que fazem contra o mal. E aí, como é que é o filme Estranho Thomas? É praticamente o quê? Ele fala sobre esse filme, tá? Basicamente o seguinte, tem meias verdades, que é aquela questão de ver pessoas mortas, mas isso aqui, meu amigo, são demônios disfarçados, tá?
eles tentam criar meias verdades para você cair em tentação. Só que o filme mostra claramente, tá? Claramente como que funcionam os demônios. Nesse filme, o ator, olha só, nesse filme, o ator, ele fala explicitamente que você não, que aqueles que enxergam essas coisas fingem não enxergar para que esses seres não descubram. Inclusive, eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui nesse filme, tá? O cara, ele mostra aqui, ó, ele fala com esse cara aqui, ó. Esse rapazinho aí chega pra ele e fala assim: meu, eu estou enxergando esses demônios, eu estou enxergando esses demônios. Aí o cara falou: você tem que falar que você não enxergue, você precisa fingir que você não enxergue, porque a partir do momento que eles percebem que você enxergue, eles vão atentar contra você. Só que o filme não mostra nenhum logos de Jesus, porque o filme, ele não quer te ensinar que tudo isso é dobrado o joelho e exterminado pelo nome de Jesus. Então ele fala sobre isso, né? E aí ele fala: você não pode fingir, tem que fingir. Aí ele fala: não consigo, tal. E aí ele fala sobre isso, né? E aí tem uma parte no filme que eu queria pegar aqui pra vocês. Deixa eu só minimizar essa tela aqui, porque conhecendo o algoritmo do YouTube, eu sei muito bem as coisas que dá pra fazer aqui. Então ele chega e fala: você não pode enxergar, você não pode dar a entender pra eles que você enxerga. Aí ele acha que é brincadeira. O cara fala assim: ah, não, isso é brincadeira, tal, tal, tal. E aí, olha o que acontece agora. Vem um caminhão, um caminhonete e extermina o carro. E aí, meu amigo, mostra em câmera lenta, tá? Olha só o que acontece. Um demônio, ele se manifesta dentro de uma pessoa, provavelmente uma pessoa que não é cristã. E como a pessoa não está com a proteção do Espírito Santo, esse demônio, ele entra na pessoa, tá vendo? Ele entra de forma demoníaca, tá? E simplesmente vai lá e esmaga a pessoa. Só lembrando para você que esse ator morreu da mesma maneira, tá? Esse ator aí desse filme, ele morreu exatamente com uma caminhonete esmagando ele, tá? Porque os satanistas, eles fazem o momento todo coisas, eu não quero nem dizer aqui. Então esse ator, quando os amigos dele chegaram na casa dele, ele estava esmagado. Porque entre a garagem e a caixa dos correios, ele estava mexendo no jardim e a caminhonete dele, tá, foi lá e deu, de alguma maneira, funcionou de forma poltergeist, foi lá, deu ré e esmagou o cara. Então esse ator, ele morreu, e da mesma forma no filme, esmagado pela caminhonete, ou pelo carro, não sei se era caminhonete de fato, mas foi esmagado. E quando os amigos chegaram, ninguém conseguiu entender como que ele foi esmagado pelos carros. Não tinha ninguém, não tinha DNA, não tinha nada. E é exatamente por isso. É a pura verdade, tá? Existe um motivo de você não enxergar o mundo espiritual. E no satanismo, a primeira das coisas que ensina é enxergar o mundo espiritual. É usar as forças do espírito, as forças do universo. E a pessoa faz isso, ela começa a entrar em um tipo maléfico. E aí, por exemplo, aqui, ó, eu quero mostrar isso pra vocês. Ele tá trabalhando na cozinha e o demônio, ele tá conferindo se o cara enxerga ou não. E aí o demônio chega, dá pra ver se ele tá conferindo. Aí ele vai e olha pra pessoa, ele tem que fingir não estar enxergando. E isso que é o anagrama, o logos operandi do filme Bird Box, onde todo mundo enxerga. Se você não enxergar, por isso que no filme Bird Box, os cegos, eles não são influenciados por esses seres. Não são influenciados porque eles não enxergam. Por isso que no final do filme Bird Box tinha uma comunidade de cegos. Porque simplesmente os cegos não enxergam essas coisas. E tem uma parte nesse filme que eu queria mostrar pra você, que ele enxerga aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Ele enxerga o portal sendo aberto. O portal dos demônios sendo aberto. Quando tem uma matança, por exemplo, uma matança num parque, numa escola, algum lugar onde vai morrer muita gente, os demônios saem ao rodo por portais, tá? E aí ele vai e mostra que os demônios saem por portais. E aí ele vê e fica abismado com isso. Abismado, né? E esses seres, aí ele vê isso. Inclusive nesse filme, ele tenta combater o cara que tava fazendo mal. E olha só,
ele tentou combater o cara que estava endemoniado. Eu vou falar sobre alguns casos. E os demônios todo momento atrapalhando ele, ó. Atrapalhando ele, ó. Tá vendo? Atrapalhando ele para que ele não pegasse na pessoa. Aí eu te falo uma coisa. Quantas vezes você tentou combater uma pessoa e você não conseguiu? Quantas vezes na sua vida, eu quero te fazer uma pergunta, você tentou combater o mal e não conseguiu? Você falou assim, vou combater o mal. Esse cara tá fazendo mal. Aí a sua força foi exaurindo, você não conseguiu combater. Às vezes a pessoa fazia algum mal, você tentava impedir, não conseguia impedir. Sabe por que você não conseguia impedir? Porque os demônios atrapalhavam você daquela mesma maneira. Eu me lembro bem que quando eu era mais adolescente, que eu ficava nas ruas brincando, tinha um rapaz que sempre brigava, batia em mim, em todo mundo que era mais velho. E eu sempre queria pegar esse cara na porrada. Eu era fraco, sabe? A minha força era extinguida. E esse cara sempre batia em todo mundo. E hoje eu vejo que quando você está selado pelo Espírito Santo, por Deus, Jesus Cristo, que é o Logos, tudo é baseado em Cristo Jesus, Deus que se manifesta na carne. Quando você está selado em Jesus, você não tem mais essa ausência de força. Você tem mais determinação para fazer as coisas acontecerem. Então é extremamente importante você entender sobre isso. Entender sobre isso. Então, por exemplo, o que eu quero que você me entenda agora? O que eu acho que é importante que você entenda? O mundo espiritual é muito amplo. Muito amplo. E, apesar dos filmes ficarem brincando com as pessoas, eles retratam um pouco da verdade. Por exemplo, o livro da Rebecca Brown, Ele Veio para Libertar os Cativos e Maldições Inquebradas, fala exatamente do mundo espiritual, do quão perversos são esses caras que fazem mal, bruxaria pesada. E aí, amigo, eu digo para você que neste mundo, se só sai dele de forma branda, através de Cristo Jesus. Então, no momento que você é cristão, você acredita em Jesus, esses seres, eles veem uma luz, esses demônios, no momento que você fala assim, eu sou cristão, acredito em Jesus Cristo, eu tenho como Jesus, o meu Salvador, eu assumo publicamente que Deus, cujo nome é Jesus Cristo, que morreu no madeiro, na cruz, e ressuscitou dentre os mortos, é o meu Salvador. Quando você fala isso, vem uma força interior, uma luz, a chama do Espírito Santo é acendida em você. Então você fica diferente das pessoas. Tem casos de satanistas que falam que as pessoas que estão firmadas com Deus, com Jesus Cristo, elas têm um espírito em outra coloração, uma coloração mais forte. E aquelas pessoas que não são cristãs, elas têm outro tipo de coloração. Então, por exemplo, quando um ilusionista, um feiticeiro, um mago, um cartomante, ou esses caras que são hipnólogos, eles vão na plateia para poder descobrir sobre uma pessoa, quando eles ficam fazendo assim, é que eles estão procurando pessoas que não estão firmadas com Jesus. Porque ele sempre vai naquela pessoa que não aceitou Jesus, ou que simplesmente tem a sua fé fraca. Porque aquele que aceitou Jesus não é hipnotizado. Garanto para você que não é. Aquele que aceitou Jesus, a magia não funciona. Então simplesmente ele vai procurando sempre aquele que está mais prol do inferno. E aí eu digo uma coisa para vocês. A importância de Jesus é o que faz você estar vivo. Eu lembro que quando Cristo Jesus começou a pregar, Jesus Cristo chegou aos fariseus, aos judeus, e falou assim, o reino do céu já está sobre vós. E eles não entendiam, porque o livro de Enoque dizia que o céu, tinham 7 camadas no céu, e que a terra era plana, e que tinham engrenagens, e não sei o quê. E Cristo chega pro cara e fala assim, o céu está sobre vós. Aí eles ficaram sem entender, e ele falou, as escrituras foram cumpridas hoje. Então, o que acontece é que esse mundo espiritual é muito mais amplo. Não é uma bola de gude com 7 camadas no céu que representa o universo, mas é uma imensidão que você não consegue imaginar. Dimensões pesadas, dimensões negativas, como a dimensão de Abaddon, que transcende essa história de 7 camadas no céu e inferno. Então, ele mesmo disse, o céu está sobre vós. E Cristo ainda diz, aquele que vive por mim, mesmo que morto, estará vivo. Porque aquele que crê em Jesus Cristo, que é o próprio Deus, a razão de existência de Deus, ele, quando morre, ele não adormece, o espírito não fica. Ele já está, ele vai no exato momento para Deus.
E neste momento que ele está com Deus, é uma vida que eu não sei, eu nunca fui para o outro lado, mas ele mostra e ele ressuscita, porque ele morre e ressuscita e mostra o caminho. Então aquele que está salvo por Cristo não passa pelo estado de morte. Por isso que os apóstolos ressuscitaram os mortos. Cristo mesmo falou, vocês farão maiores prodígios do que eu. Tem casos de Pedro ressuscitando mortos, casos dos apóstolos. Eles chegavam, pessoas que estavam em estado de putrefação, eles ressuscitavam as pessoas. Para mostrar que eles eram de Deus e que a palavra era verdadeira. Não era para vangloriar, não era algo vaidoso, mas simplesmente para mostrar que eram vindos de Deus. Eram os verdadeiros filhos de Deus ali pregando a palavra. Então eu quero que você entenda que não fique querendo descalcificar a glândula pineal, não fique querendo fazer bioquineses, não fique querendo abrir o terceiro olho, não fique querendo enxergar o mundo espiritual. Tudo isso, todas essas coisas espirituais, elas são feitas em prol do diabo, não é em prol de Jesus Cristo. O Cristo mesmo nos ensina a simplicidade de estar com Ele. Então a salvação não é concebida a pessoas que fazem esse mal, mas sim naqueles que negam esses fatos. Então eu recomendaria para você não ficar pensando, tem como ter super força, tem como ter super velocidade, tem como sair do corpo, tem como levitar, parar, tudo isso aí é real. Mas você vai estar trocando o seu espírito. E no meio, o espírito humano, ele é eterno. Porque Deus nos deu a eternidade. Por isso existe a condenação eterna. Porque se o espírito não fosse eterno, não existia condenação eterna, mas ele é eterno. Porque o direito da eternidade é preservado a todos. Por isso que aquele que negar Jesus será negado no juízo final. E aí, meu amigo, o tempo nem existe nesses lugares, é eterno. Eterno. O que é eterno? É mais ou menos 1 milhão de anos vezes 1 milhão, infinitamente, sem parar. Então é algo que, porque você é eterno, a nossa vida na Terra é um suspiro, mas existe a eternidade. Você sendo eterno é em prol. Você não pode negar Jesus Cristo, tá bom? Então esse é o conselho que eu passo para vocês aqui sobre a questão de crer em Jesus Cristo e não ficar se envolvendo com coisas negativas, tá? Vou ficando por aqui. Sou Humberto Volts. Forte abraço.